Eu adoro os racionais. Tal como eu falei para vocês, não sei se eu falei com vocês que eu chorei com a morte do Ennio Morricone, eu falei, como a gente, até a Isa conhece, enfim. Mas Racionais, para mim, cara, abriu a mente, assim, para um monte de coisa. Eu tinha, sei lá, 14 anos, não, 13, tinha 13 anos, comecei a ouvir Racionais. E aí já são 27 anos, né? Quase todos pela semana, assim. E aí, choro por tudo. Eu choro muito. Eu choro muito, na verdade. Eu sou um chorão, com muito orgulho, na verdade. Eu não contei emoção. A emoção para mim tem que aflorar. A emoção para mim tem que irradiar. Tem que tomar conta. É emoção. Inclusive o Mano Brown, que é, né, um cara que tem mais destaque nos nacionais, ele falou assim: olha, se a gente fosse pensar o nome hoje, a gente não ia chamar de racionais, a gente ia colocar emocionais, porque a gente lida com a emoção das pessoas. É isso. Até suei, gente. Pois é, obrigado, o show é esse. Estou esperando aqui os superchats aqui. E, por favor, mande os superchats para esse showzinho que eu dei agora. E geralmente eu não consigo, eu fico tão emocionado quando as pessoas estão me vendo, eu não consigo cantar um trecho tão grande das músicas nacionais. Eu gaguejo, eu falo palavra errada, enfim. É a primeira vez na minha vida que eu consegui cantar para os meus alunos aqui. Enfim, sério, se você não é um psicopata. A coisa boa. Coisa boa. Eu acho que eu não, de fato, eu não sou psicopata, mas eu acho que eu sou meio doido, na verdade. Eu acho que eu sou bem doidão, porque eu converso comigo mesmo. Às vezes eu dou palestra para minha gata, já dei uma palestra para a Mel, que é a minha gatinha, para a cachorrinha que chegou semana retrasada ainda não, mas para a Mel eu já dei uma palestrinha sobre, sei lá, sobre o quê? Sobre epistemologia, eu acho. Isa Bueno, claro que você é especial, querida. Desde o 6º ano, já tem 277 anos que você é um especial, tem um lugar cativo no meu coração. Como é que a gente treina para os trabalhos? Exatamente, dando palestra, apresentando. Tem que apresentar para o espelho, tem que apresentar para as plantinhas. Eu plantei, cara, eu estou muito feliz. Eu plantei num vasinho pimenta e ela tá vingando, cara. E aí eu converso com ela, faço carinho nela, aguo e tal. Enfim. Pois é, Ana Clara, nem fala nisso. Vai ficar sem você ano que vem. Mas aí vocês têm outros professores. A professora, eu conheço os dois professores de BH. É o Verdim e a Renata. A Renata é maravilhosa. Eu conheço o trabalho da Renata, é mais próxima a mim. A Renata é espetacular, vocês vão ver. Agora o Verdinho eu não conheço muito não, eu só vi ele umas 2, 3 vezes, mas ele é meio famosinho. O Verdinho ele trabalha em cursinho também, acho que tem canal no YouTube, então o Verdinho é bom, o Verdinho é muito bom, aliás. Fala! Dá licença. Aqui, você dá aula Que o no Verdinho é bom, mas tem que ser, né? Esse que é o problema. Pede Como é que transferência com nós. Pois é, mas eu dou aula no ensino fundamental. E aí, para eu ficar em 3 unidades é muito complicado. Eu ficar em BH, Gutierrez e Nova Lima. Aí, Professor, você dá aula para que ano, Nova Lima? 8º ano só. Ah, Nova Lima só para 8º. Aqui Gutierrez, 6º e ensino médio, e Nova Lima só para 8º. Só não, porque são 5 turmas, né? É coisa demais. A Karina, sim, mas só de vista também, viu, Ana Clara? Não conheço muito de conversar, não. Enfim. O Luiz Cláudio também, só um pouquinho. O Luiz Cláudio é mais velho, assim. Ele já está há muito tempo, inclusive, no Santo Agostinho de BH. Mas, enfim. A pessoa que eu mais conheço lá é a Renatinha. A Renatinha é espetacular. Ela é coordenadora de história lá também. Enfim. Moçada, a Fernanda tá aí? Eu não vi a Fernanda. Estou interagindo aqui com um monte de gente. Aliás, eu fiquei feliz que vocês estão interagindo. Fernanda, será que hoje vai dar? Eu acho que hoje vai dar. Eu te enviei a minha apresentação. Aí você compartilha, por favor. Tá, então deixa eu entrar lá no Conexo. Oi, Edmar. Eu vou apresentar depois a Fernanda ou eu vou antes? Que eu não tinha conseguido.
É porque ela já tinha começado, aí a gente deixa ela apresentar. Entendi. Eu vou entender. Aí depois você... E quem não me mandou ainda Mulheres de Atenas, eu vou dar vocês, tá? Vocês vão ver, vocês vão mandar para mim a Mulher de Atenas. Vocês vão ver comigo. Cadê a Fernanda? Ah, Edmar? sim. Oi, Manuel. Poderia me explicar, rapidão? O quê? Explicar o quê? Mulheres de Atenas? O que tem que fazer? O Mulheres de Atenas é uma postagem que eu fiz, eu até depois, daqui a pouco, eu só vou baixar o documento aqui da Fernanda, aí eu já mostro aqui no Conex, inclusive. Cadê Fernanda? Tá aqui. Deixa eu ver, você mandou ontem, isso. Só baixar aqui, aí ó, vou compartilhar minha tela, eu vou te mostrar onde que tá isso aqui. Cadê compartilhar? Olha aqui, Manuel. No dia 18/6, não, no dia 15/6, eu coloquei a postagem aqui, ó, Mulheres de Atenas. Você vai clicar aqui, e aí você vai entrar, tem aqui um documento, é uma lista, e aqui, ó, 13 pessoas me enviaram. E aí você entra aqui, que é a lista 12, eu não vou baixar, porque senão a gente vai... Mas eu vou mostrar qual que é a lista aqui. Cadê o volume? 2020, Gutierrez, primeira série. Aí, Mulheres de Atenas, Matheus Brito, não é isso? Vou pegar orientações. Lista 12, cadê a lista 12? Ixi, cara, não tá aqui, vou ter que baixar lá. Tá aqui. Aí, tá abrindo ainda. Você tem que ouvir a música do Chico Buarque, que se chama Mulheres de Atenas, e tem aqui um texto que fazendo análise das Mulheres de Atenas. Aí está discutindo um pouco o que significa, o contexto em que a música foi criada, como é que era a mulher, qual era o papel da mulher lá na Grécia Antiga, quer dizer, especificamente em Atenas, o que ela podia, o que ela não podia fazer, enfim. E aqui tem 4 questões. Aí você tem que responder as questões e me enviar. Pode responder no próprio documento aqui, digitar, responda, por favor, com carinho, dedicação, organização, bem escrita e tal, e aí vocês me devolvam, por favor, a lista. Eu acho que não está bloqueado, deixa eu olhar aqui, deixa eu ver se está bloqueado. Cadê? Não, fiz uma coisa errada aqui. Não era isso que eu queria fazer, não. Deixa eu ver se está bloqueado. Não, data limite... Não tem data limite. Vocês podem mandar para mim. Tá? Então, por favor, então, se vocês chegarem lá, só vai indicar que está atrasado, mas vocês conseguem mandar para mim, tá? Não bloqueei, não. Beleza, Manuel? Beleza, professor. Valeu aí. Então, valeu. Beleza. Tá abrindo aqui, viu, Fernanda? Aí, agora está aqui. Está aí. Fernanda, com você. Ok, obrigada, Edmar. Tem que começar do início ou de onde parou? Melhor do início. Vai no início. Tá. Pode passar o slide. A República Romana surgiu, né, no ano de 509 a.C., com a derrota da monarquia etrusca e a deposição do rei Tarquínio. A República, né, se diferenciava das outras pela criação de vários cargos políticos que eram controlados pela elite proprietária de terras romanas. Foi um período marcado por vários conflitos sociais, conquistas de território
como eu disse, surgimento de vários papéis na política. Pode passar. A República, né, como eu disse, ela tinha um modelo exótico porque ela carregava características não só democratas, mas também aristocratas e monarcas. A aristocracia ela era presente, ela era vista no Senado, que era onde estava a maior concentração de poder, e eles eram todos patrícios, né, aristocratas, e a monarquia ela ainda se conservava porque os antigos nobres eles ainda exerciam alguma influência e papéis importantes na política. E essa imagem que eu coloquei, SPQR, ela representa Senado e povo romano. Pode passar. Pode passar, Isso. Falando da estrutura de poder, tem as magistraturas, que era onde exercia o poder executivo, e as questões jurídicas. Cônsul era uma república de cônsules, que era uma autoridade principal, tipo um presidente e alguma coisa assim. O edil e o questor, que eles cuidavam das finanças, eles eram como tesoureiros. Né, o Senado, que, como eu disse, era onde estavam os aristocratas, os patrícios, era composto por 300 membros, e eles controlavam tudo por lá. E a presença de 3 assembleias, que eram onde tinham mais participação popular, né? A Centurial, que era responsável pela votação de projetos, a Curial, responsável por assuntos religiosos, e a Tribal, que classificava magistraturas inferiores. Pode passar. Agora, crises e questões sociais da República, eu coloquei patrícios versus plebeus. Isso, na verdade, era muito comum de acontecer, porque, apesar, né, de que eles conseguiram vários direitos durante a República, as coisas continuavam bem desiguais, porque os mesmos homens que exercem influência na República são os mesmos das famílias tradicionais que exercem influência bem antes, desde os primeiros anos de Roma. Além de que, eles podiam votar, mas eles só podiam votar nos candidatos que a Assembleia aprovava. Então, o Senado, que o Senado aprovava. Então, eles meio que escolhiam, né, os que seriam melhores para eles. Também ocorreram várias guerras civis, que são os triunviratos, rebeliões de escravos. Eu coloquei aqui Espartaco. Espartaco é esse sujeito aqui da foto. Ele foi o líder de uma das maiores revoltas de escravos, que pode ser conhecida como Terceira Guerra Civil, Guerra de Escravos, Guerra dos Gladiadores, tanto faz. E também a criação de algumas leis para melhorar a vida da plebe, que foi a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia e a Lei Licínia. Eu acho que já aprofundaram nessas leis, então eu não vou dar muito detalhe. O Matheus falou delas. Pode passar. Conflitos e territórios, eles conquistaram a Península Itálica e, posteriormente, eles dominaram o Mar Mediterrâneo e travaram guerras com os samnitas, os gregos, os galeses, os cartaginenses, que foram as guerras púnicas, que eu também acho que alguém já aprofundou aqui. O Gabriel falou, o Gabriel apresentou ontem. Pode passar. E o fim da República, de fato a República ela nunca foi restaurada, mas ela não foi totalmente abolida. Então a data exata, né, dessa mudança de República para Império, ela não é totalmente certa, mas a República ela já estava passando por um período bem turbulento, bem com problemas, esqueci a palavra, enfim. Mas, de acordo com historiadores, a nomeação de Júlio César como ditador perpétuo em 44 a.C., com a derrota de Marco Antônio na Batalha de Aço em 31 a.C., a concessão de grandes poderes para Otaviano, que recebeu o título de Augusto, que Augusto é rei supremo, tipo, vários poderes, em 27 a.C., são vistas como eventos que culminaram o fim da República. Isso vocês podem ver que de 44 para 31 para 27 não é um período de tempo muito longo. E então esse
esse período de incerteza, de Instabilidade, instabilidade, crise. ele foi muito decorrente, muito periódico. Então, a República ela já não dava com características de república, por ver que muitos poderes estavam concentrados na mão de poucas pessoas e já estava perdendo características de república, de democracia. Isso culminou com o fim da República em Roma. E aí apareceram o Júlio César e Augusto, né? Então, em homenagem ao Júlio César, nós temos o mês de julho, e em homenagem ao Augusto, nós temos o mês de agosto. Você sabe o que é disso, né? Eu tô falando sério. Eu Acabou. as fontes. Deixa eu salvar esse documento aqui. Não, depois eu salvo. Eu vou minimizá-lo aqui. Muito bem. Aí, a Guerra de Secessão. Né? Agora, para que vocês aprenderam. Muito bem, moçada. O... Quem Lourenço, você quer que eu compartilhe aqui para você a sua apresentação? Não, tá de boa, compartilha aqui. Beleza. Eu tenho que colocar você como... Peraí, deixa eu colocar você como apresentador, senão você não consegue compartilhar. Não, se bem que todos vocês estão como apresentadores, eu acho. Pois é. Não, já tá de boa. Foi aí? Tá indo. Origem de Roma. A origem de Roma, Anquises com a deusa Afrodite e primo do rei Príamo, ele fugiu para a Península Itália da destruição de Troia. Ele fundou a cidade de... Um minutinho, que é muito nome. Ele fundou a cidade de Lavínio. Tempos depois, o filho dele, Ascânio, fundou um reino inteiro que se chamou Alba Longa. Muitas gerações depois do Ascânio, Edmar, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá meio picado, mas tá rolando. Eu só queria saber se o restante da galera tá ouvindo você. Se tá de boa, aí continua. Muito tempo depois, o reino Mítor, do reino de Alba Longa, teve uma filha, a princesa Réa Silva. Essa princesa, ela que seriam os teriam a herança do reino, né? Mas o tio da princesa, Amúlio, que era irmão do reino Mítor, ele queria virar rei e jogou os gêmeos no rio Tibre. Eles no rio Pá, os gêmeos eles foram achados por uma loba que amamentou e cuidou deles. Depois levou para uma família de campo. Eles cresceram, voltaram para o reino de Alba Longa e o tio dele, o tio. Então eles tiveram a ideia de fundar a cidade de Roma. Como o Rômulo, ele era favorecido pelos deuses, ele que demarcou
onde seriam as primeiras obras da cidade. Só que o Remo ele não aceitou essa marcação e ele foi contra o irmão dele. Ficou muito bravo e assassinou o irmão dele e se tornou o primeiro rei de Roma. Essa é a origem mítica de Roma. Uhum. Os deuses clubistas preferiam Rômulo, né? Os etruscos. Os etruscos, eles eram o principal povo que habitava a Península Itálica, fenício, principalmente, que ajudava muito na economia, né? Eles eram bem desenvolvidos com arte e engenharia, então, tipo, eles tinham construções boas e esculturas e coisas do gênero. A sociedade deles era aristocrata. Então tinham nobres e o resto. E eles influenciaram muito na cultura romana. E eles eram politeístas e tinham 3 deuses principais. A origem histórica de Roma, pelo que os especialistas dizem, né, é que, na verdade, Roma era uma fortificação criada pelos sabinos e os latinos, 2 povos da Península Itálica, para combater as invasões dos etruscos, que queriam dominar mais e pá. E Roma mesmo foi criada a partir do momento que os etruscos conseguiram dominar essa fortificação. E é isso. Cabourius. Cabourius. O Coliseu. Muito bem. Moçada, então é o seguinte, o que vocês não podem perder de vista, de forma alguma, sobre essa situação de Roma, é que a gente tem a origem da cidade, a margem do rio Tibre. Eu estou me vendo 2, 3 vezes aqui. A margem do rio Tibre. Olha que feio. Pode compartilhar, viu? É só clicar aí na setinha. E aí, depois, durante o período da monarquia, você tem ali, então, a limitação da cidade. Vocês estão me ouvindo? Ixi, cara, eu vi o triângulo. Quando eu vejo o triângulozinho vermelho, eu fico desesperado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Ah, beleza, ótimo. Então é o seguinte, a cidade é uma cidade que aí, durante a monarquia, você está mais ou menos restrito ali àquele território da cidade, e aí no período republicano é um processo de expansão territorial. E aí, por causa da expansão territorial, você tem um aumento de demanda de escravos, e depois, e quanto mais escravo, mais território, mais escravo, mais território, e é um ciclo vicioso. Então, para aumentar o território, que acontece no período republicano, acontece em várias guerras, as principais são as guerras púnicas, até que chega um determinado momento que a República Romana passa a depender, e aí se destaca o Júlio César, que é um cara que se destacou nas campanhas no norte do Império, na parte norte da Europa, que é principalmente ali a região da Gália, onde hoje é a França. E graças ao destaque do Júlio César, ele acaba se impondo como nome natural, para ser uma espécie de ditador, né? Só que aí os temores porque os romanos tinham horror à monarquia. Então, como eles estavam temendo que Júlio César pudesse se tornar um rei, então eles acabam matando Júlio César. Mas essa história eu vou contar mais detalhadamente depois, tá bom? Muito bem, gente amiga. Deixa eu ver agora aqui, GZ, primeira série, orientações, cadê apresentações, cadê? Trabalho de antiguidade clássica, Grécia, Roma, Deixa eu ver quem que vai apresentar depois.
Então, Lourenço e Fernanda apresentaram. Agora, Gabriel já apresentou, Matheus já apresentou, Fernanda. Agora, Manuel. Manuel, você quer que eu compartilhe a tela para você? Quero, professor, por favor. Então, deixa eu baixar aqui. Manuel. Deixa eu ver. Camille, Ana Luísa, Henrique, Manuela, Gabriela, Amanda, João, Lourenço, Kaique. Tô vendo aqui, onde que tá? Tá aqui, achei. Achei a apresentação do Manuel Augusto Alves da Costa. Está aí a apresentação. Agora eu vou compartilhar minha tela para o senhor deitar o cabelo aí. Está aí, senhor Manuel. Bom, acho que está no título aí, né? Mas de qualquer forma, a minha apresentação é sobre Otávio Augusto e os 5 primeiros imperadores romanos. Ele está dentro dos 5, tá? Só para deixar claro. Bom, primeiramente, ele, né, o primeiro, ele, nascido como Caio Otávio, ele foi adotado pelo tio-avô Júlio César e compôs o segundo triunvirato. Eu não sei como é que pronuncia direito a palavra. É triunvirato, triunvirato. Tá, obrigado. Bom, o que seria isso? É tipo um trio de pessoas que estão governando a Roma. Bom, é o segundo no caso, né? E aí, o que aconteceu? Junto com Emílio Lepido, desculpa o fundo, tá, gente? Foi mal. Peraí, já. O Manuel está falando Lepido, é Lépido, Emílio Lépido. É verdade. Emílio Lépido, Marco Antônio, e como tá escrito aí, o Emílio tentou tomar o poder, não deu certo. O outro, que é o Marco Antônio, ele teve uma disputa pessoal com o Otávio e acabou que não deu certo, ele perdeu. Então sobrou só Otávio. Sendo assim, ele foi o primeiro imperador que governou a Roma. Bom, eu não quis colocar muitos feitos dele, então coloquei só o básico. Ele governou durante a Pax Romana, que foi um período de paz relativa, né? Porque, tipo assim, tinha muita guerra civil lá. E aí teve menos durante esse período, só isso. E ele foi um dos mais importantes imperadores, né? Afinal, o primeiro. E conseguiu muita coisa lá no Império, tipo, expansão. E foi só isso. Não tem muita coisa para falar dele. Bom, o segundo. A mãe dele separou dele, tipo assim, a mãe dele separou do pai dele, o Tibério, que foi o segundo imperador. A mãe dele separou do pai dele para casar com o Otávio Augusto. Ele, aí, 30 anos depois, ele se divorciou da mulher dele, agora falando do Tibério mesmo, se divorciou da mulher dele para casar com a herdeira do Otávio Augusto, ou seja, primeiramente a mãe dele separou do pai dele e depois ele separou da mulher dele para é uma bagunça. E aí ele não aguentou ela, tipo, ele ficou muito nervoso por causa disso e ele se isolou em uma ilha dizendo que ia estudar, eu esqueci, tipo, aquela retórica, desculpa. Ele disse que ia estudar retórica e se isolou em uma ilha e voltou só muitos e muitos anos depois, quando o filho da mulher dele estava, tipo, com outro cara, estava prestes a morrer e a mulher prestes a ser banida. O lugar onde eu pesquisei não explicou muito bem porque ela estava sendo banida, mas é isso, ela teve um filho com outro cara e o filho estava prestes a morrer quando ele voltou. O cara voltou.
E aí ele foi e Grã-Bretanha, e ele conseguiu uma expansão lá. E aí o Otávio Augusto adotou ele, depois que ele, tipo assim, né? Tipo, a Júlia tinha sido banida, o Otávio Augusto. Então, ele adotou o Tibério, e depois que o Otávio Augusto morreu, o Tibério que virou imperador. Ficou muito bagunçado? Não, deu para entender. Tá. E aí o governo dele teve duas conspirações. A primeira foi umas pessoas lá dentro que queriam que o seu sobrinho fosse o imperador. Porém, o sobrinho dele já não queria ser imperador, ou seja, tinha uma revolta a favor dele, só que ele não queria. E aí não foi difícil de combater. O problema que foi maior foi a segunda, que foi um cara, um conselheiro do cara, tipo, um conselheiro do Tibério, muito importante para ele. E aí o conselheiro fez o negócio, né? Tipo assim, ele tentou tomar o poder, não conseguiu, só que aí acabou que o Tibério ficou muito, tipo assim, ele ficou com medo, né? Duas conspirações tiveram mais, ele ficou com medo, ele ficou paranoico e foi para a vila que ele nasceu e deixou o império para o neto e para o sobrinho neto, e anos depois ele morreu. Mas, enfim. O terceiro imperador, Calígula. Ah, não, professor, desculpa, nossa, eu tô meio viajado aqui, era para ter pedido para passar. Não, tô aqui acompanhando. Aí é só se deixa que eu já estou passando. Tranquilo. Terceiro imperador, Calígula. Bom, como eu tinha dito antes, o Tibério deixou o império para o seu neto e para o sobrinho neto. O que aconteceu foi que o Calígula, que, se eu não me engano muito era o neto, mandou matar o outro para governar sozinho. E aí, nos primeiros meses, ele desenvolveu a Assembleia, ele fez várias coisas boas nos primeiros meses. E aí, como diz aí, nos primeiros meses ele respeitou o Senado, devolveu a Assembleia e tal. Só que em 37 depois de Cristo, para vocês terem uma ideia de tempo, volta lá. Só para por referências, esses 10 anos aí, ó, tipo assim, quando o Augusto adotou o Tibério, era 4 anos depois de Cristo. Pode passar de novo. Então aí já era 37 depois de Cristo. E ele foi vítima de uma doença. O Calígula teve uma doença mental e ele ficou doidão e começou a ser autoritário, aumentou o imposto, começou a matar rico para pegar dinheiro. E aí, por isso que ele foi considerado um dos mais polêmicos da época. Não foi só ele, eu vou falar isso mais para frente. E aí, é uma coisa muito engraçada que eu achei, tipo, ele nomeou o cavalo dele como cônsul romano. Pra você ter uma... Depois de muitas conspirações, né, porque ninguém queria um louco desse no poder, ele foi morto pela guarda pretoriana e, tipo, eles estavam tão ansiosos para ter outra pessoa no poder que colocaram o tio dele já. Tipo, no mesmo dia que ele foi morto, já colocaram o tio dele. E no caso, pode passar, era o quarto imperador Cláudio. Pode passar. Eu passei já daqui o quarto imperador Romano Cláudio. Não passou aí para vocês, não? Agora. Ele foi o primeiro imperador nascido fora da Itália. Ele teve 4 esposas, não foi feliz com nenhuma. Se eu não me engano muito, desculpa que faz muito tempo que eu pesquisei sobre isso, a terceira tentou matar ele. E aí ele foi responsável por conquistar a Britânia, que hoje é Inglaterra e Gales. Ele recuperou a Roma economicamente. O reinado dele foi um pouco mais calmo que os anteriores, mas não muito, né? Porque calma é relativo. E, porém, ele também era bem paranoico. Afinal, né, com os outros governos não tem nem como não ser. A maioria foi tudo morto.
não tem muito o que falar das conquistas dele, a não ser a Britânia, que eu já falei. E no fim de sua vida, a quarta mulher dele pediu para o filho dela ser nomeado. Aí o que ele fez? Ele, assim, ele baniu o filho dele, ele deserdou do filho dele e nomeou o filho dela como sucessor dele. Ele era o Nero, que é o próximo imperador. E depois diz, né, é só suspeita, porém ela envenenou ele, né? Tipo assim, depois que ele nomeou, ela queria que o filho dela fosse imperador, então ela envenenou o cara e só isso. Pode passar. Já passei, viu? Tá? O quinto imperador, Nero. Ele foi um dos mais polêmicos. Foi mais ou menos como o terceiro, só que o terceiro foi nos primeiros meses, ele governou direito. Esse daqui foi nos primeiros anos, né? Durou um pouquinho mais. Então, como diz, né? Ele nos primeiros anos ele governou direitinho e tipo assim, ele era muito influenciado por sua mãe, né? Afinal, ela influenciou outro imperador, porque não influenciaria o filho dela. Por isso que ela queria que ele fosse imperador, justamente para influenciar ele, né? E aí, uma das coisas mais polêmicas que tornou o governo dele polêmico, como eu tinha dito, foi que teve um incêndio que acabou com metade de Roma e dizem que ele foi o culpado do incêndio. Só que acabou que ele culpou os cristãos, né? Afinal, ele era o imperador. Não adiantava eles falarem que foi ele, porque se ele dissesse que não, é não. E ele culpou os cristãos, Cristãos. ligado? Ele caçou e matou a maioria deles. Em 55, ele mandou matar o filho dele. Tipo assim, ele mandou matar o filho. Não, o filho dele não, desculpa. O filho deserdado do pai dele, ou seja, aquele cara que o imperador Cláudio deserdou. Ele mandou matar ele. Depois ele mandou matar sua mãe, em 59. E depois ele se matou. E acabou. Muito bem. Então, nós temos aí o Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. Desses cinco aí, os dois mais tidos como os mais doidões, assim, foram o Calígula. A questão toda é que é o seguinte, quando o imperador subia no lugar do outro e tinha divergência com esse outro, o que se passava, o que se legava para a história é uma visão extremamente negativa daquele que estava no poder. Então, quanto sobre o Calígula, são relatos muito negativos. Agora, Roma foi uma disputa de poder impressionante. A quantidade de imperador que foi assassinado, que sofreu golpe, envenenado, conspirações e por aí vai. Ditadores, enfim. Aí tem muito relato mítico sobre esses caras, mas nunca foi estável 100%, assim. Houve poucos imperadores que tiveram sossego na vida deles. Mas, enfim, depois amanhã a gente vai entrar mais detalhadamente sobre isso. Agora, nós temos a apresentação do senhor Vitor, surgimento do cristianismo e os conflitos do imperador. Você quer que eu compartilhe a tela para você, ô Vitor? Bom dia, Edman. Eu faço aqui. Beleza. Tá dando pra escutar? Tá. E só pra falar, lembra daquele vídeo do cavalo de Troia? Aham. Acabei de achar ele aqui. Mas é que você vai compartilhar aí, então, que eu não perdi aqui a... Eu compartilho aqui. Ah, beleza. Tá compartilhando? Ainda não. Demora um pouquinho, tem um delayzinho.
Só se estiver compartilhando para o pessoal, que eu não estou vendo aqui. Deixa eu ver. Aí, estou começando a compartilhar. Daqui a pouco aparece aqui. O Zion, dizem as boas e más línguas, na verdade, que Nero estava tocando cítara enquanto Roma estava pegando fogo. Isso não é comprovado, mas essa história é interessante. Ele ficava tocando cítara e o fogo queimando tudo, né? Ô, Vitão, eu tô achando que está acontecendo né, tipo isso, João. Tipo a galera, a pandemia comendo e o pessoal lá tocando cítara, né? Metaforicamente falando. Ô, Vitão, é o seguinte, de vez em quando é isso, quando vocês compartilham, o negócio não aparece de jeito nenhum, não sei por que acontece. Ah, tá. Então você pode apresentar para mim, por favor? Posso. Então, deixa eu pegar aqui o Vitor. Vitor. Cadê o Vitor? Gustavo, Zion, Bernardo, Henrique, Isa. Camille, Henrique, João, Lourenço. Oh, meu Deus do céu. Vitor. Já baixou. Deixa eu habilitar aqui Edition. Habilitar Edition. Deixa eu agora compartilhar. Está aí, Vitão. Beleza. Eu vou falar do surgimento do cristianismo e os conflitos com o Império Romano. Pode passar. No cristianismo, acreditavam em apenas um Deus e espalhavam mensagem de paz e igualdade. Já a religião romana, que tinha muita influência grega, se acreditavam em vários deuses antropomórficos. Tinham características dos seres humanos e semeavam mensagens sobre guerra e desigualdade. Pode passar. Já passei, tá? Porque demora um pouquinho, mas já pode tocar o barco aí. Beleza. Os primeiros cristãos vieram da região da Palestina. Eles acabam surgindo principalmente da pregação dos apóstolos de Jesus, da fragmentação do judaísmo, e com o helenismo eles conseguiram espalhar sua região até o Mediterrâneo Oriental. Pode passar. Com essa religião se espalhando por várias regiões e opondo à religião oficial de Roma, eles foram perseguidos. Então, todos que seguiam o cristianismo eram condenados à clandestinidade. Alguns dos líderes religiosos eram presos. Um tempo depois, a perseguição se intensificou, assim fazendo que se fossem torturados, postos em arenas circenses e mortos para cultuar os deuses romanos. Pode passar. A perseguição só acabou quando foi decretado por Constantino o Edito de Milão, que foi em 313 d.C., que permitia liberdade de culto aos cristãos. Em 380 d.C., o cristianismo se tornou a religião oficial do Império, com o Edito de Tessalônica, decretado por Teodósio. E acabou. Acabou, já acabou. Por que existia uma uma perseguição aos cristãos? Por vários motivos, mas um deles que é importante a gente lembrar, que é o seguinte: os cristãos acreditavam apenas em Deus, né? Jesus Cristo, que era o Salvador, Filho de Deus, o Emanuel, e havia um conflito teológico com a religião romana, porque, segundo a religião romana, o imperador é um deus, ou a representação divina, ou a representação dos interesses divinos sobre a terra. Portanto, o imperador era cultuado. Como Jesus, a mensagem de Jesus, não previa o culto a ninguém dentre o imperador, então a crença em Jesus acabava com o poder do imperador.
Então, por isso que o imperador viu o cristianismo como uma prática não só teologicamente problemática, mas uma prática política perigosa. Tanto é que Jesus ele está sendo perseguido pelas práticas teológicas judaicas. Os judeus começam a ver muitos problemas em Jesus. Acontece que aí, então, o Sinédrio, que era o tribunal lá judaico, leva o Jesus para ser julgado, enfim. Só que aí, quem poderia condená-lo à morte era o Império Romano. E existia o governador romano na região onde Jesus atuava, que era a região da Judéia, que era Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era o cara responsável, portanto, para julgar e para decidir. Só que levaram Jesus até ele e ele falou assim, olha, estou vendo nada demais aqui não. Ele está falando que ele é filho de Deus, isso aí é problema de vocês. Eu não acredito, para mim está tudo certo. Só que houve uma forte pressão das autoridades judaicas para que Jesus fosse condenado. E aí, no final das contas, Jesus, aí vamos falar, tudo bem, tem aqui um Barrabás, que é um ladrão, um safado, sem vergonha, todo mundo tem medo dele, e tem Jesus, que parece um cara bacana, que é um cara que está falando, mas como é um cara bacana? Quem que vocês querem que solte? Que é a época da Páscoa, né? Jesus ou Barrabás? E o povo incitado pelas autoridades judaicas, solta Barrabás, mata Jesus. E aí, então, as autoridades judaicas, que no final das contas, levaram Jesus à morte, e Jesus, portanto, se tornou um preso. Então, é isso. E aí, então, Jesus, ele é condenado à morte pela cruz, que era muito comum no Império Romano. Muitas pessoas foram mortas na cruz. A crucificação era uma das mortes mais penosas que alguém poderia sofrer, porque a pessoa vai se quebrando, né? A pessoa vai ficando lá pendurada, e aí ela vai se quebrando, porque ela não consegue mais sustentar o peso, e ela vai se sufocando. O pescoço cai, a pessoa não tem força mais para levantar, ela vai se sufocando. Então, Jesus foi morto, depois ser torturado, depois tomar, não sei, muita pancada, enfim. E aí, os cristãos começaram a ser perseguidos, eles ficaram meio escondidos, assim. E aí, para se comunicarem, um tempo depois da perseguição, inclusive, dos discípulos, dos apóstolos, aí veio Paulo, Saulo enviava cartas para se comunicar com as populações cristãs escondidas, né? E uma das populações que eram comunicadas, que Paulo se comunicava, eram os romanos, que eram, na verdade, cristãos que estavam, e eles se comunicavam, enfim, né? Mas muitos cristãos foram perseguidos, jogados nas arenas e mortos por feras, não só por leões, mas por ursos, pisoteados por girafas, elefantes, era uma coisa horrorosa, era um massacre. E o povo, nas arenas, o povo enquanto lá os cristãos sendo perseguidos, o povo tomava chicotada, enfim, era uma coisa horrorosa que acontecia. Pois é. Então, gente, moçada, não saia, calma. Seguinte, o que a gente vai fazer? Na segunda-feira, eu posto amanhã, mas vocês geralmente acessam na segunda-feira, eu vou postar uma atividade sobre esses assuntos discutidos aqui. Devo colocar uma videoaula também, devo colocar também um gabarito. Vocês, por favor, façam, confiram. Quem não me enviou Mulheres de Atenas, envie, por favor. Vou corrigir e devolver para vocês semana que vem. Muito provavelmente na quarta e na quinta a gente vai terminar as apresentações. E aí, depois que a gente terminar as apresentações, eu vou fazer uma semana assim, de recapitulação. E depois que eu fizer essa semana de recapitulação, a gente vai fazer uma AVA, uma atividade de verificação da aprendizagem. Porque aí, com essa AVA, a gente termina esse assunto e aí vai para o período medieval, para a Idade Média, tá? E por enquanto é isso, então. Gente, grande abraço para vocês, bom fim de semana. Pois é, né, Zion? Estou vendo aqui o seu regalo. É isso. Gente, um grande abraço para vocês
Fiquem bem, fiquem saudáveis e qualquer coisa pode me chamar aqui, viu? Um abraço, um beijo enorme no coração de vocês. Vocês são maravilhosos, sensacionais, espetaculares. Tchau, gente. Tchau, Bernardo Alves. Para Gravation aqui.